Bom dia, telespectadores, bom dia nossos filiados, nossas filiadas. Estamos aqui com mais um programa. Está ficando cada vez mais interessante os nossos programas, né? Estamos trazendo cada vez mais informações. E hoje nós vamos estar aí com um leque de entrevistas, com um leque de informações bem bom para a gente melhorar a nossa comunicação, né? Vamos ter entrevista com o Dr. Valério Fonseca, nosso assessor político, falando sobre a criminalização dos movimentos. Vamos ter uma entrevista com o Francisco Maia, né, sobre a questão da reforma da Previdência. Vamos ter num momento cultural aí a poesia de Zé Martins, que é muito legal, né? Vamos ter também Dr. Vinícius Barbalho, nosso assessor jurídico, falando aí sobre essa questão da incorporação das gratificações, né? Tá todo mundo curioso aí em relação a esse tema. Nós já falamos um pouco e vamos estar falando hoje, o Dr. Vinícius vai estar falando sobre isso hoje, né? E eu vou falar um pouquinho também sobre nossa reunião da direção, que aconteceu no dia 19 de janeiro, e o que é que nós andamos discutindo aí nesse dia, tá? Então só aguardar um pouquinho, vamos ter aí todas essas matérias aí nessa sequência. Nesse bloco agora, estamos aqui com o nosso advogado da área trabalhista, Dr. Vinícius Barbalho, que vai estar falando sobre um assunto que está bastante comentado, né? Todos estão comentando isso, sobre a questão da incorporação das gratificações na aposentadoria. Dr. Vinícius, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez. Muito bom dia. O que é essa incorporação dessa vantagem, dessa gratificação produtivista, né? As GDs, como nós chamamos, dessa incorporação agora para as aposentadorias paulatinamente até 2019? Bom dia a todos os filiados. Isso foi fruto de uma greve que ocorreu e houve a edição de uma lei, de uma série de leis, a primeira delas a 13.324 em 2016, trazendo a incorporação paulatina dessas gratificações de desempenho, né? E abrangendo servidores aposentados e pensionistas que fossem enquadrados nos artigos 3º, 6º, 6º-A da Emenda Constitucional número 41 de 2003. Então são esses os servidores abarcados por essas leis e que têm direito à incorporação dessas vantagens. E de que forma vai se dar essa vantagem? Ela vai ser automática? Não. É bom lembrar que o servidor aposentado, nos termos da legislação atual, ele incorpora apenas um percentual de 50% dessas GDs, né? Então a lei vem para possibilitar ao aposentado e pensionista a incorporação integral dessas vantagens. E não vai se dar de forma automática. O servidor precisa, aposentado, pensionista precisa, o servidor aposentado e o pensionista precisa firmar um termo de opção para poder ter direito a essa incorporação. Procurar o seu órgão para assinar. Exatamente. Os órgãos estão chamando os servidores, sim, pensionistas e tudo mais, a assinarem um termo de opção. Essa opção ela tem um prazo para acontecer. Para o servidor aposentado que se aposenta hoje, é no ato da aposentadoria, e para o servidor pensionista, da mesma forma, no momento em que é instituída essa pensão. E aqueles que já são aposentados e que passaram a ter direito a essas incorporações, essas pessoas ganharam um prazo até outubro de 2018 para firmarem esse termo de opção. Então, só deixando claro que vai ter direito a isso, né? Tem que procurar o órgão para assinar esse termo de opção, os aposentados enquadrados nessas leis que o Dr. Vinícius citou e que são aposentados de 2003 ou tem pensão de dezembro de 2003 para cá e que tem que procurar o órgão para assinar esse termo de opção. Dr. Vinícius, nós também conseguimos, que foi fruto da luta na greve de 2015, esse acordo que foi feito, nós conseguimos isso para H100 também. E nós sabemos que também tem um termo de opção em relação a H100. Qual a orientação em relação a H100? Em relação a H100, o sindicato ajuizou uma ação coletiva e é bom esclarecer o seguinte, que essas pessoas que se enquadram nessa lei para efeito da incorporação dessas vantagens,
essas pessoas são pessoas enquadradas no regime da paridade. Então nós ajuizamos uma ação coletiva, né, pretendendo exatamente a equiparação no pagamento para servidores aposentados e pensionistas com relação à H100. Então existe, o sindicato tem uma ação, já está em fase de execução, muita gente já recebeu os direitos pecuniários relativos a essa ação. Então, para a H100 não há orientação para a assinatura desse termo, exatamente porque tem uma ação que garante e assegura o pagamento integral, inclusive, dessa vantagem. E retroativo. E retroativo. Ok, muito obrigada, doutor Vinícius, por ter vindo aqui fazer esses esclarecimentos para a gente. Nós estamos aqui com um colega bastante conhecido aqui na categoria dos federais, nosso amigo Francismar Maia, que vai nos falar um pouco sobre essa questão dessa PEC 287, que é a nova reforma da Previdência que está sendo proposta aí pelo governo federal. Francismar, obrigada, meu querido, por ter comparecido aqui para conversar conosco. O que é essa PEC 287? O que é que nos aguarda aqui para frente? A PEC 287, né, que é o projeto de emenda constitucional que o governo pretende instalar essa comissão já no final de fevereiro para o início de março, ela traz sérios prejuízos, né, ao povo brasileiro quando se trata da questão dos benefícios assistenciais e, em particular, a classe trabalhadora, né, quando se trata da questão mais específica da Previdência Social. Porque há um mito que é sempre colocado por todos os governos quando se trata da questão do déficit da Previdência Social, né? Esse déficit ele é falacioso, né? Porque todos os governos se utilizam do mesmo discurso, da mesma conta matemática para poder anunciar um déficit e falar de uma necessidade de uma reforma, quando não há necessidade de que essa reforma seja efetuada, mesmo se tratando de uma projeção com relação à idade do brasileiro, né? Mas a gente tem que observar que quando você muda a regra, você muda hoje. Mas se há necessidade de algo para amanhã, então tem que haver um planejamento. E esse planejamento, infelizmente, ele não acontece. E quando a coisa é aprovada sobre a ótica do governo, ela traz o prejuízo para o hoje, né? Para quem hoje necessita dos benefícios ou pretende, né, se aposentar na Previdência ou ir em busca de uma pensão, dos benefícios da Previdência Social. E me fala uma coisa assim, quais são as principais regras novas, né? O que é que mudaria na Previdência, das regras atuais para o que está sendo proposto? Do que a gente tem visto, porque ainda não há um projeto finalizado, né? Mas do que tem sido colocado, quais são as principais mudanças que seriam operadas aí para a classe trabalhadora? Tem uma questão que nós achamos fundamental, que é essa questão da idade, né? Hoje o governo aponta, através desse projeto de emenda constitucional, a questão de fazer a igualdade entre homens e mulheres com relação aos 65 anos. Absurdo. Como é essa regra hoje, né? Hoje, a mulher, para ela se aposentar pela idade, é necessário ela ter 60 anos e 15 anos de contribuição. O homem ele tem que ter 65, desde que ele tenha também o mesmo 15 anos de contribuição. Com essa nova proposta do governo, ele estabelece que homens e mulheres têm que ter a mesma idade, porque o governo diz que a expectativa de vida da mulher ela está se recuperando com relação à questão do homem. Então ele propõe que a idade seja a mesma entre homens e mulheres, 65 anos, desde que a contribuição ela saia de 15 anos para 25 anos, né? Então nós poderíamos fazer aqui um exemplo do que é que significa uma questão prática, né? Se a PEC ela fosse aprovada hoje, a mulher que tivesse hoje menos de 45 anos, ela iria direto para 65. E o homem que tiver menos de 50 anos também vai direto para os 65 anos. Então veja só o prejuízo
que é causado só com a questão da idade que o governo pretende adotar nessa nova proposta, né? Ou seja, se você for fazer uma análise mais superficial, né, uma análise mais generalizada do que significa isso, o governo, na verdade, ele está querendo acabar com a aposentadoria no país. Quando a gente fala na questão da aposentadoria, a gente trata da questão do tempo de contribuição, né? Que hoje o trabalhador na iniciativa privada, o homem, ele tem que ter 35 anos de contribuição desde que ele tenha 53 anos, né? E a mulher 30 anos desde que ela tenha 48 anos, né? No serviço público é diferente, porque há um regime próprio. Desde 2003 houve uma modificação, que há uma idade mínima para a mulher se aposentar no serviço público, hoje é os 55, desde que ela tenha os 30 anos de contribuição, e o homem 60, desde que ele tenha 35 anos de contribuição. Então a reforma hoje, ela não trata apenas da questão das mudanças relacionadas ao servidor público, ela é muito mais ampla. Ela é uma reforma que atinge ao servidor público, atinge ao trabalhador da iniciativa privada e também ao trabalhador rural. Trabalhador rural também. Francismar, eu acho que você vai voltar aqui para a gente continuar esse papo, tá? Num outro momento, num outro programa. Mas por agora, agradecer imensamente a sua vinda. Estamos aqui com o Dr. Valério Fonseca, nosso Valério, né, nosso assessor político aqui no sindicato. Valério, tem uma coisa que está sendo bastante falada e que às vezes a pessoa, pela forma como está escrita, as pessoas não entendem. O que é criminalização dos movimentos? Bom dia, telespectadores de Natal, do Rio Grande do Norte. Bom dia, os servidores públicos federais. Esse programa está sendo muito importante para o conjunto do movimento sindical do Rio Grande do Norte, porque é um espaço de esclarecimento de temas, trazer à tona temas que está colocado na ordem do dia, que está sendo debatido nacionalmente. A criminalização dos movimentos é parte de um projeto que tem a ver com a crise do capitalismo. O capitalismo está em crise no mundo. Existe hoje uma estagnação mundial da economia, aumento do desemprego, a economia não consegue crescer, os royalties do petróleo em queda crescente, os minérios também, o ouro, a prata, e com isso a economia não anda. Os trabalhadores reagem diante do desemprego. A classe dominante, as elites, os capitalistas, eles querem impor, certo, um conjunto de contras-reformas, que tem sido dito por aí que são reformas, mas na nossa opinião são contra-reformas, porque as reformas, em grande parte, ela vem para o bem, vem para melhorar. O que está em curso no Brasil e no mundo, ela vem para destruir os direitos conquistados historicamente. E aí é onde nós entramos num debate que tem a ver com a onda conservadora no mundo. Essa onda conservadora no mundo, ela se expressa por meios das invasões, como ocorreu no Iraque, no Afeganistão, na Síria, a matança indiscriminada de populações inteiras em vários países. Se expressa também o ataque massivo, midiático contra os imigrantes. Se expressa também por meio de eleições onde a extrema-direita não tinha espaço no mundo, e hoje você vê organizações partidárias em várias partes do mundo que foram inclusive ligadas ao nazismo chegar a disputar eleições cabeça a cabeça, inclusive muito próximo a ganhar eleições, como ocorreu na Noruega. Temos aí a eleição de um presidente que não tem nada a ver, vamos dizer assim, com a tradição americana, o Donald Trump, que perdeu nas urnas
e ganhou por meio de um colégio eleitoral, ou seja, uma eleição antidemocrática. Recentemente, agora já na posse dele, houve manifestações em mais de 60 países, com mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo protestando. O Brasil não ficou de fora, o Brasil protestou. Essa resistência contra a onda conservadora, contra as reformas que estão em curso no mundo e no Brasil, tem levado à criminalização dos movimentos. Essa criminalização ela ocorre por meio de perseguições, suspensões de contrato de trabalho, de advertências, demissões, e chega ao ponto mais grave, que são os assassinatos, como ocorreu recentemente no Paraná, onde mais de 20 trabalhadores assentados foram assassinados, porque estavam brigando por terra, porque estavam brigando por água para as suas comunidades, por mais assistência para as suas comunidades, e foram assassinados. Tivemos agora recentemente a prisão de Guilherme Boulos, num acampamento em São Paulo, onde 700 famílias foram despejadas por meio da força, de forma arbitrária. E essa prisão do Guilherme Boulos chama a atenção a forma arbitrária como ela aconteceu, sem que ele tenha cometido nenhum crime, mas simplesmente armaram, disseram que ele desacatou uma autoridade que estava lá no local, quando na verdade ele estava intermediando, negociando aquele conflito que estava estabelecido para que não descambasse para uma violência e não tivesse vítimas naquele processo. Então a criminalização dos movimentos tem um objetivo claro: inibir as lutas, inibir as ocupações de terra, inibir a luta por direitos, com um objetivo claro de deixar o governo fazer as contras-reformas que estão em curso no Brasil. Como já foi feita inclusive uma, que foi a PEC 55, né? Que nós debatemos aqui, a PEC do fim do mundo, que nós debatemos aqui, que é importante retomar essa discussão, não podemos deixar de lado. É preciso fazer uma campanha nacional pela anulação da PEC 55. Então essa criminalização, ela visa exatamente isso: coibir, inibir que os trabalhadores, que os servidores públicos federais façam campanhas, que vão às ruas brigar pelos seus direitos. É preciso denunciar amplamente nos organismos internacionais, na OIT, né, dizendo que o Brasil está criminalizando os movimentos. Todos os assassinatos que foram cometidos no Brasil até o presente momento, ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Ninguém foi punido por ter cometido essas arbitrariedades. Então a criminalização do movimento, ela precisa ser debatida pelo conjunto do movimento sindical. E temos uma ação coletiva para que o movimento sindical, o movimento dos trabalhadores, o movimento popular não seja criminalizado. E aqui eu queria dizer, colocar em alto bom som, que nós estamos solidários ao companheiro Guilherme Boulos. A prisão arbitrária a qual ele foi submetida não nos convence, nós não aceitamos, e temos que inclusive buscar denunciar amplamente para que isso não venha mais acontecer com as nossas lideranças do movimento no Brasil. Muito obrigada, Valério, por ter comparecido aqui. Zé Martins, muito obrigada por ter vindo participar aqui conosco do nosso programa. Ele que também é servidor federal, né? Ele é do IFRN, professor do IFRN, e então, além de ser federal, também é um grande artista. Zé Martins, o que é que você tem para nós aí? Bom dia, telespectadores. Realmente, estou felicíssimo de ter participado desse programa, de estar participando desse programa, porque é interessante que nós possamos realmente mostrar um pouco o que nós fazemos e quem é que nós somos
dentro da cultura, dentro do cordel, mais especificamente no estado do Rio Grande do Norte. O que é o cordel? Olha, o cordel é uma forma que um determinado segmento de poetas usa para expressar os seus sentimentos e muitas das vezes se transformando esses sentimentos em informações, né, para uma gama ou uma certa população que não tem, por exemplo, acesso a determinados meios de comunicações desse tipo. Para produzir um cordel, você tem uma inspiração que vem a qualquer momento, ou por exemplo, você está olhando aqui, o programa chegou aqui no sindicato e sua cabeça já trabalha e você já faz um cordel. Cordel ele é poesia, né? Cordel é poesia. Se ele é poesia, ele vem de inspiração, né? Nós temos grandes cordelistas que têm a capacidade de imaginar, né, dentro das suas inspirações, ambientes, situações particulares. Isso a gente percebe muito bem. Tem os colegas cordelistas que fazem exatamente isso. Eles veem uma situação assim, alguém pede para que transforme aquilo no cordel, e ele transforma com muita perfeição, graças a Deus, né? Por isso tem esses poetas aí. Você funciona... O que é que lhe dá inspiração? Olha, a minha inspiração é mais natural. Eu não tenho o dom de fazer aquele poema assim, vamos dizer assim, se você pedir um poema personalizado, eu não sei fazer esse cordel personalizado. Eu faço uma coisa mais assim, Bem elaborada, mais pensada. Não é que seja mais pensada, que o outro também é muito bem pensado. Essas duas maneiras são muito bem pensadas, mas é mais assim, mais inspiração, mais de dentro assim, de você para o mundo, do mundo para você, certo? Então, mais ou menos. Mas nós vamos ter direito a ouvir um cordel. Sim. Seu agora. Eu vou citar um poema que título assim, que o pessoal gosta muito de ouvir, que é Casa de Taipa, um pequeno cordel que diz assim: no meio do terreiro, no barro, no alicerce da paisagem, descansa uma casinha singela. Na redondeza só tem ela, e o roçado solto na terra começa depois da tábua de lavar. Girimum, feijão, macaxeira, mandioca, melancia, milho, melão, maxixe, quiabo, pimentão. Quanta lembrança! Essa casa tem nome, Casa de Taipa. A porta da frente vê o sol nascer, secando o chão batido até o buraco onde dorme o cavalo do cão. Casa de Taipa, piso batido, iluminado pelo candeeiro encardido, pendurado na comida lá perto da forquia. Fumaçando, clareia a dança festeira nas noites de forró. A textura que se fez homem invade o quarto, o corredor, a despensa e a cozinha, dando forma arquitetônica ao fogão a lenha e à quartinha. Casa de Taipa, varas entrançadas com o barro do piso, do fogão, do terreiro, varas de pau, dinheiro, jurema, carnaúba e marmeleiro. Janelas e portas de ripas bem juntinhas, amarrada com arame, cipó, mororó, prego, imbira, jurema, pereiro e macambira para proteger. Na parede personalizada, a mão joga massa, rebocando deixa marca digital nas traçadas linhas artesãs. Engenharia, arquitetura do pássaro construtor no acabamento do seu jeito. Janelas para todo lado, para o vento passar. Paredes com armador para rede embalar e pendurar quando precisar. Bisaco, chapéu de palha, espingarda, casaca de couro, urupema e rede enrolada. Quantas saudades! Palhas entrançadas, telha cozida, telhado peculiar, bacia de barro, panela de barro, freio de amião, pareciço no oratório, no altar. No centro, um biscuit, uma flor de plástico vermelha exalando o nada, um calendário religioso, um raio radiola a pilha. Quantas saudades! A cama ali no garajal tirando o cansaço. A casinha lá fora, com a lua, com as estrelas, descansa na noite e o pinico de ágata é pau para toda a obra. Uma mesa, 4 tamburetes, um banco comprido, um andor, São Sebastião e Nossa Senhora da Salvação. Num canto um pote esfriágua. No outro canto, uma quartinha, um fogão a lenha e um ferro de engomar a brasa. A mobília é completa e a casinha insiste sozinha no meio da clareira e a criação arrodeando em torno do terreiro. Já é tardezinha, da cozinha a porta sozinha vê o sol se pôr por trás da boca da noite. E a Casa de Taipa descansa na noite, varando o tempo no tempo. Nossa, então, que lindo. Eu vi a casa do meu avô. Pois é. Eu vi minha infância retratada aí, em cada detalhe desse. É fantástico o cordel. Então, agradecer aí a Zé Martins por essa participação. Muito obrigada por ter vindo.
dia 19 de janeiro, nós tivemos a primeira reunião da direção recém-eleita, né, nos dias 5 e 6 de dezembro, que foi empossada no dia 2 de janeiro, e achávamos nós que a primeira reunião ia ser um pouco mais para frente, mas qual nada, né? Trabalho batendo na porta, e aí nós tivemos já que fazer a nossa primeira reunião já agora em janeiro mesmo. Então tivemos aí uma boa presença massiva dos novos diretores e diretoras, e um dos pontos principais que nós discutimos, conforme nós prometemos, né, quando éramos candidatos e candidatas, que seria a questão do investimento na formação política. Então esse foi um dos pontos que nós debatemos, também a questão da CSP com lutas, debatemos diversas outras coisas, mas nós focamos bastante nessa questão da formação política, né, na formação política que é necessária para que a gente cresça e consiga entender, por exemplo, o que vai estar sendo tocado aqui nesse programa, como o porquê dessa reforma da Previdência, por que resistir, por que dizer não à criminalização dos movimentos, né, por que ser contra isso. Então, de diversas formas, para a gente conseguir entender a conjuntura, que a gente chama conjuntura, é o conjunto de coisas que está acontecendo ao nosso redor, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo, né? Nós chamamos de conjuntura, para a gente entender a conjuntura e saber como resistir, saber como se organizar. Então tudo isso é de extrema importância para que a gente consiga fazer frente aos ataques dos governos, né? Porque nós não somos atacados só pelo governo federal, nós somos atacados também pelos governos estaduais, somos atacados também pelos governos municipais, porque nós temos servidores, diversos servidores filiados, que prestam seus serviços, principalmente o pessoal do Ministério da Saúde e FUNASA, mas não só, que prestam seus serviços ao nível municipal ou ao nível estadual. Então, nós sofremos ataques de todos os lados, né? E é preciso que a gente esteja atento a esses ataques, é preciso que a gente esteja sabendo o que está acontecendo para que a gente possa resistir, para que a gente possa lutar, para que a gente possa enfrentar todos esses desafios, né? A formação política, ela vem dar suporte exatamente a esse conhecimento que nós temos que ter. Nós temos que entender, por exemplo, por que houve a Revolução Francesa, por que houve a Revolução Russa, por que houve a resistência dos escravos. Tudo isso é necessário a gente entender, para a gente saber que sociedade nós somos hoje, que sociedade nós podemos ter se nós não resistirmos, até onde os ataques dos governos podem nos levar, né? Então nós vamos estar provavelmente fazendo um primeiro curso na segunda quinzena de fevereiro, e o tema desse curso já vai ser exatamente como fazer uma análise de conjuntura, justamente para a gente saber entender que elementos a gente tem que pegar, de que forma crítica a gente tem que ver os fatos, para que a gente possa estar fazendo esse trabalho, tá? Então, em breve, muito em breve, provavelmente já na segunda quinzena de fevereiro, pouco antes do carnaval, nós vamos estar aí fazendo esse curso, né? No mês de março vamos estar fazendo diversos cursos voltados para a questão da opressão e quase que mais especificamente em relação à questão da mulher. Por quê? Porque março é o mês da mulher. O 8 de março, ele não foi um dia criado para que a mulher receba só homenagens, só flores ou só café da manhã. Ele marca um dia de luta importantíssimo para a questão da emancipação da mulher. Essa PEC do fim do mundo aprovada agora, a PEC 55, ela é um ataque direto aos direitos da mulher, que conseguiu conquistar pela sua dupla, tripla e até quádrupla jornada de trabalho. Conseguiu conquistar 5 anos a menos na aposentadoria e que agora foi colocado abaixo. A história da luta da emancipação da mulher foi colocada na lata do lixo. E nós vamos ter que enfrentar isso, e nós vamos ter que correr atrás desse prejuízo, porque nós não podemos deixar que nenhum direito seja alvo da gana da classe do capitalista contra a classe trabalhadora. Nós dizemos sempre, né? Nenhum direito a menos. E estamos chegando ao fim de mais um programa. Uma pena, né? Tá gostoso. Mas sábado que vem tem mais.